Olá pessoal, boa noite. Boa noite para aqueles 104 105 seguidores no meu canal. Gente, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora aí. Forasteiro, o Destemido 02, ok? Vê se o seu sininho está ativado. Ativa o sininho para que toda vez que eu gravar aqui um vídeo, o YouTube possa ali comunicar aí. Gente, eu tenho falado esses dias muito sobre política, perdão, mas eu quero me dedicar agora, não vou parar de falar de política, não, mas eu quero me dedicar mais à leitura das escrituras, porque o que está acontecendo é que uma guerra entre o bem e o mal, certo? Mas existe um engano no que diz respeito no que diz respeito à junção entre religião e política. Nós temos um presidente da República chamado Jair Messias Bolsonaro que se declara católico. A sua esposa, a Michele Bolsonaro, se declara cristã. Veja que dentro do lar está tendo uma divisão. Dentro do lar da casa de Bolsonaro está tendo uma divisão. Eu sou eleitor de Bolsonaro, ok? Eu apoio a forma de governo dele no que diz respeito às coisas materiais. Mas eu quero aqui agora abordar um assunto que talvez eu possa perder alguns seguidores do meu canal, mas por amor de Deus, se você quiser sair do meu canal, fique à vontade. Mas eu sou obrigado aqui a falar a verdade, tanto do lado espiritual como do lado material. Como eu disse, sou apoiador de Bolsonaro. Venho defendendo ele desde 2018. Mas uma coisa eu não posso deixar de falar. É sobre a religião de Bolsonaro. Eu queria ler um livro aqui, o livro do Apocalipse, no capítulo 17, alguns versos. E eu quero dizer para vocês o que eu entendo desses versos. Aproveita, dá o like, compartilha, comenta. E se você não concordar, tudo bem. Não tem problema nenhum. A gente vive no país laico. Mas eu acredito em Deus. Ser cristão é ser seguidor de Cristo. Bem, antes de ler a palavra sagrada, as Escrituras, ela já se encontra aqui nas minhas mãos, ok? Eu quero fazer uma pequena oração, ou seja, uma grande oração. Oremos, querido Deus, Pai eterno, Pai amado. Em nome do teu Filho amado, o Senhor, o Cristo, o meu irmão, o meu Salvador, eu te peço compreensão da tua palavra. Tu tem uma igreja na terra, Senhor. E essa não são igrejas, e sim igreja. Uma igreja, um povo peculiar, que se preocupa em guardar os teus mandamentos, como está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20. E em Apocalipse, capítulo 17, capítulo 12, verso 17, Senhor, tu nos orienta a respeito desta igreja. Tu tem um povo
fiel aos teus princípios, a tua palavra. O que eu vou falar aqui esta noite, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que eu venha falar inspirado por ti. Me dás a sabedoria, para que tudo que eu venha falar possa ser inspirado por ti, Senhor, para que o povo não seja enganado, para que esses 100 e poucos seguidores que eu tenho aqui nesse canal não venha a ser manipulado, não venha a ser enganado por mim, nem por ninguém. Deixa com que a gente entenda exclusivamente só aquilo que o Senhor fala, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Está preparado? Senta, abre a Bíblia, que nós vamos estudar o capítulo 17. Não vamos estudar o capítulo todo, não. Vamos estudar só alguns versos, ok? Vamos lá. Apocalipse capítulo 17. A descrição da grande meretriz. Aqui está o título. A descrição da grande meretriz. Meretriz quer dizer prostituta. Se você pegar algumas traduções, tenham paciência comigo aí, gente. Eu vou pegar uma Bíblia aqui em outra tradução. Eu vou ler nas duas traduções. Vou aqui, Apocalipse, capítulo 17, né? A tradução de João Ferreira de Almeida. E vou também ler aqui em outra tradução aqui, certo? Nova tradução na linguagem de hoje. Essa Bíblia aqui, ela está na linguagem de hoje. Essa aqui está na linguagem de tradução, na tradução de João Ferreira de Almeida, ok? Capítulo 17. A descrição da grande meretriz. Nós vamos ver aqui a descrição. Como e quem é a grande meretriz? A grande prostituta, vamos dizer assim, fica mais fácil para vocês que são inscritos no meu canal, possam entender mais claro, não é certo? Vamos lá. João na ilha de Pátimo, nós sabemos que João foi o último servo do Senhor, levado para a ilha de Pátimo como prisioneiro pelo Diocleciano, imperador da época. A ilha de Pátimo era onde se levava os criminosos. E João foi considerado um dos criminosos por o rei daquela época. João foi, antes de ser levado para a ilha de Pátimo como prisioneiro, João também foi jogado num tacho de azeite quente e Deus o livrou. Que Deus tinha um propósito para João e para nós, hoje, brasileiros, americanos, enfim, todos nós. O verso 1 diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se assenta sobre muitas águas. O anjo chama João e diz: vem, João, que eu vou te mostrar o julgamento da grande prostituta que se assenta sobre muitas águas. Ok? Verso 2. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Essa aqui é na linguagem traduzida por João Ferreira de Almeida. Ok? Gente, eu estou um pouco gripado e eu quero que vocês me perdoem na medida que eu for fazendo esse vídeo. Vai ser rápido. Então eu li aqui a descrição da grande meretriz no Apocalipse capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Verso 2 diz: com quem se prostituiu os reis da terra,
e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Agora eu vou ler aqui na linguagem de hoje, na tradução da linguagem de hoje, ok? Vamos lá. A famosa prostituta e o monstro. Aqui já fala diferente, mas o significado é o mesmo, certo? As palavras são diferenciadas, mas o significado das palavras são a mesma coisa. Vamos lá. Então, um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, veio me dizer: venha, e eu vou lhe mostrar como será castigado. Lá já fala o quê? Julgamento, né? Aqui fala castigado, mesma coisa. A famosa prostituta. Lá chama meretriz, tá vendo? Aquela grande cidade que está construída perto de muitos rios, tá vendo? Sobre muitas águas. Os reis do mundo inteiro, os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela. E o povo do mundo ficaram bêbado com o vinho da sua imoralidade. A linguagem aqui muda um pouco, mas o sentido é o mesmo. Veja que, em vez de chamar aqui com quem se prostituiu os reis, aqui, em vez de usar a palavra rei, nessa tradução diz a mesma coisa. O rei do mundo inteiro se prostituíram com ela. O rei do mundo inteiro cometeram imoralidade sexuais com ela. Gente, na linguagem bíblica, prostituição é sinônimo de doutrinas erradas. Prostituir-se os reis da terra, ou seja, os governantes. Os reis da terra são os governantes. Presidente, reis, né? Se prostituiu. Diz que os governantes, os reis da terra, se prostituiu com o vinho da grande prostituta. Vamos ler. Vamos ler. Com quem se prostituiu o rei da terra, com o vinho de sua devassidão, foi que embebedaram os habitantes da terra. Veja que, além dos reis, dos governantes, está embriagado, está se prostituindo numa figura de linguagem. Além de os reis estar se prostituindo, ou seja, aceitando ensinamento errado da grande cidade, da grande meretriz, o povo da terra também estão embriagados. Vamos agora aqui decifrar, vamos tirar agora, descortinar. Aqui atrás tem uma cortina, tá vendo? Vamos ver o que é que está por trás desta metáfora. Vamos ver o que é que está por trás desta figura de linguagem. Como se diz? Vamos ver o que é que está por trás aqui. Certo? Vamos entender. Então, diz o profeta João que os reis da terra se prostituíram com a grande prostituta, a meretriz. A Bíblia fala sobre 2 mulheres. Se você pegar o capítulo 6, não sei se é o capítulo 6 ou o capítulo 5 de Efésios, você vai ver lá. Se você pegar o capítulo 12, fala sobre uma mulher lá em Efésios. Ou seja, fala sobre uma igreja. Se você pegar o capítulo 12 de Apocalipse, você vai ver também João falando sobre uma outra igreja. Ou seja, a Bíblia só fala em 2 igrejas. Uma que é prostituta, no sentido de ela ter deixado as doutrinas, os princípios e ensinamento de Cristo para aceitar outro tipo de ensinamento, outro tipo de doutrina. Então, essa igreja é chamada de prostituta, ok? Vamos ler aqui agora Apocalipse capítulo 12. A mulher e o dragão.
Viu-se o grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, com a coroa de 12 estrelas debaixo da cabeça. Que é uma mulher vestida do sol, tal. O sol da justiça, Jesus Cristo. As 12 estrelas são os 12 apóstolos. Essa igreja, ela carrega as características de Cristo. Certo? Já no Apocalipse 17, a prostituta carrega a característica, essa igreja carrega uma característica de uma prostituta. Ou seja, uma igreja que deixou para trás os ensinamentos de Jesus, a doutrina dos apóstolos, para aceitar doutrinas de homem, inventada por homem. E diz que os reis da terra se contaminaram com ela. Gente, quando se trata de reis, se trata de governante. Bolsonaro é um governante. Ou seja, Bolsonaro é considerado um rei, porque é um governante. É o presidente do Brasil. Em muitos dos meus vídeos, eu tenho dito que eu concordo plenamente da forma como Bolsonaro conduz o país no que diz respeito às coisas materiais. Mas quando diz respeito às coisas espirituais, gente, Bolsonaro está bêbado. Mas destemido. Calma. Gente, precisamos alertar o presidente. Precisamos alertar o presidente com diz respeito às suas crenças fundamentais das Escrituras. No verso 2 diz, com quem se prostituíram os reis da terra. Ou seja, os governantes se prostituiu com uma igreja que ensina doutrinas mentirosas. João é muito claro em dizer assim, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande prostituta. Uma igreja prostituta, uma igreja que deixou o ensinamento de Cristo para aceitar o ensinamento de homem. Ou seja, se prostituiu, deixou o seu marido principal, que é Cristo, para aceitar um outro marido, com ensinamentos diferenciados do de Cristo. No verso 2 diz, com quem se prostituiu os reis da terra. Aqui está o ponto. Os reis da terra, os governantes, estão o quê? Se prostituíram, ou seja, deixaram também os ensinamentos de Cristo para aceitar o ensinamento de uma igreja prostituta, de uma igreja que manipulou as verdades de Jesus. Mas você pode me perguntar, mas destemido, e Bolsonaro está enquadrado neste rei? Claro sim, claro que está. Bolsonaro também está se prostituindo no campo espiritual, gente. Não é no campo material. Não estou dizendo aqui que Bolsonaro está atraindo Michele Bolsonaro. Não é isso. Lembre-se que eu estou falando aqui no campo espiritual. Não é mais no campo material. Por quê? Diz que com quem se prostituíram os reis da terra. Ou seja, os governantes aceitaram os ensinamentos camuflados, os ensinamentos manipulados desta igreja que se prostituiu. Quem é a igreja do Apocalipse capítulo 17? Quer que eu diga? Tá sentado aí? Tá sentado? Senta aí agora. A igreja católica. Bolsonaro é católico. E eu aconselho o presidente a abandonar a crença católica imediatamente. Eu aconselho o senhor presidente a abandonar a crença católica. Porque ela é a grande prostituta do Apocalipse capítulo 17. Que tem dado o vinho. O vinho aqui, gente, é uma figura de linguagem que João usa para
identificar doutrinas de homem, doutrinas erradas e não doutrinas de Deus. Então eu aconselho o presidente da República a abandonar imediatamente a doutrina católica, com quem se prostituíram os reis da terra. Bolsonaro é considerado um rei, porque um governante é o presidente da República, manda numa nação, é chefe do executivo, mas está embriagado com as doutrinas erradas da Igreja Católica. Pode acreditar, não é eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. E eu falo isso para o meu irmão presidente Jair Messias Bolsonaro, para que ele abandone essa doutrina católica e aceite a doutrina dos apóstolos, que está lá em Atos. Lá está a doutrina do Cristo verdadeira. Atos dos Apóstolos está a doutrina verdadeira de Cristo, na qual eu, o presidente da República, deve imediatamente aceitar e abandonar o vinho que, simbolicamente falando, representa ensinamentos errados. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: João, vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta. Ou seja, uma mulher prostituta. Ou seja, uma igreja prostituta. Uma igreja que abandonou os ensinamentos de Jesus Cristo e aceitou os ensinamentos de Lúcifer, com quem os reis da terra estão o quê? Embriagado. Com quem os reis da terra se prostituíram? E quem embebedou também? Os habitantes da terra. Milhares de pessoas fazem parte da Igreja Católica e está embriagado com os ensinamentos antibíblicos desta igreja. Alô, Bolsonaro. Você é um homem de Deus, mas precisa rever suas crenças desta igreja. Os reis da terra são governantes, prefeitos, governadores, presidentes, ministros, que está embriagado com a doutrina dessa igreja, com o vinho. O vinho aqui é... Alguém pode estar perguntando, mas como é isso? Gente, o Apocalipse, ele foi escrito em uma época em que a perseguição contra a igreja era ferrenha, era forte. É tanto que João foi levado para a ilha de Patmos, preso. Por quê? Porque pregava uma doutrina pura, sem mistura. Uma doutrina contundente, uma doutrina vinda diretamente do Senhor Jesus Cristo. Porque João andou com Cristo. João ouviu e viu todos os ensinamentos de Cristo a respeito das doutrinas. E João foi um servo que Deus usou para escrever o Apocalipse e fazer essa descrição desta igreja. O vinho aqui é símbolo de doutrinas erradas. E Bolsonaro está embriagado com a doutrina católica. Eu aconselho o presidente da República a repudiar os ensinamentos da Igreja Católica e se tornar um cristão, seguidor de Cristo, dos princípios fundamentais das Escrituras Sagradas. Quer ver uma coisa? Quer ver algumas doutrinas da Igreja Católica que é prostituição? Aguarda do domingo. Aonde que você vê nas Escrituras Deus mandando ou ensinando
que nós devemos guardar o domingo, em canto nenhum das Escrituras. Mas a igreja prostituta, a igreja que se prostituiu, ela escolheu o domingo como um dia de descanso. Isso é doutrinas erradas. Isso é o vinho que está embriagando o povo e os reis da terra também. E os reis da terra. O domingo é uma prostituição. É um ensino antibíblico inventado pela Igreja Católica. Ok? Outro ensinamento que a grande prostituta tem ensinado e tem dado aos reis da terra e aos habitantes. Sabe qual é? Adoração de imagem. A Bíblia, a palavra de Deus, no segundo mandamento da lei de Deus, diz: não farás para ti imagem de escultura. E a igreja católica, o sistema católico, quebrou, jogou por terra o segundo mandamento da lei de Deus. E em vez de adorar a Deus em espírito e em verdade, essa igreja procura um certo tipo de adoração por meio de imagem, de pedra, de barro, de gesso, no qual Deus proíbe. Então, Bolsonaro, abandone imediatamente a doutrina católica, a Igreja Católica. Porque não adianta você salvar o Brasil e perder sua alma. Não adianta você só salvar o Brasil da mão da petralhada e perder sua vida eterna, embriagado com as doutrinas da Igreja Católica. Outra doutrina que é considerado uma blasfêmia, que é considerado um vinho, um erro, uma doutrina mentirosa, enganosa e ensinada pela grande prostituta que é a Igreja Católica. Bolsonaro, sabe qual é? O batismo de criança. Ainda hoje eu vinha de Coração de Maria, eu vinha na Topic, para a Feira de Santana, e uma senhora vinha no banco de trás, com uma criança um jovenzinho de 5 a 6 anos, e ela perguntou assim para o menino: você já foi batizado? Seu pai já lhe batizou? E o menino disse: não, eu vou me batizar ainda. Mas tem que batizar antes dos 7 anos. Gente, outra mentira da Igreja Católica é o batismo de criança. Pergunto a você, com quantos anos Jesus Cristo se batizou? Segundo a Escritura, diz que Cristo batizou, ele tinha cerca de 30 anos. Foi 3 anos de ministério, ele se batizou com 30 anos. Aí eu pergunto, Maria cometeu algum erro em não ter batizado Jesus assim que nasceu? Não, Maria não cometeu erro. Porque o batismo é quando uma pessoa reconhece os seus pecados, se arrepende. É tanto que Cristo diz: quem crê e for batizado será salvo. Então, a regra para ser batizado é preciso crer. Mas a Igreja Católica, a grande prostituta do Apocalipse capítulo 17, diz que não, antes de você se arrepender, ainda bebê, criança, você pode ser batizado. Mentira! Engano! Então tome cuidado, presidente. Tome cuidado. Porque a doutrina na qual o senhor crê é enganosa, é mentirosa, da Igreja Católica. Que Deus o abençoe. Tem muitas coisas para falar, gente. Mas de agora em diante eu vou me dedicar mais também a esclarecer para o meu povo, para os meus irmãos brasileiros, para o meu presidente da República, o que é a crença da Igreja Católica. Eu queria também avisar, antes de terminar o vídeo, eu queria também lembrar ao senhor presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, quais são as cores, Bolsonaro? Essa cor que está aqui na gente, aqui atrás, ó, é vermelho, rosa e branco, né? Quais são as cores predominantes que a petralhada escolheu
para ser a sua cores, o vermelho. Alô, Bolsonaro, pesquisa as cores dos cardeais da Igreja Católica do Vaticano, se não é as cores da mesma equipe da petralhada. São as mesmas cores, vermelho e o púrpura, a cor púrpura, aquela cor roxeada. Então a Igreja Católica com o PT estão tudo junto e misturado no que diz respeito aos ensinamentos errados de Deus, os ensinamentos errados dos homens. Porque a petralhada deixou para trás o partido do PT, partido de esquerda, deixou para trás os princípios fundamentais das Escrituras. Assim a Igreja Católica também deixou. Então a Igreja Católica e petralhada estão juntos e misturados, como diz o ditado. Prostituição. Nas Escrituras, aqui no Apocalipse, simboliza ensinamento errado, doutrinas mentirosas, doutrina satânica. E eu aconselho o senhor presidente a abandonar a doutrina católica imediatamente, porque ela é chamada da grande prostituta do Apocalipse. Por que prostituta? Porque ela deixou o marido original, o Senhor Jesus Cristo, para aceitar um outro marido, Lucifer, o anjo das trevas, que modificou o sábado para o domingo, que batiza criança sem arrependimento, que proíbe casamento de padre, que adora pedra, broco, gesso, madeira. Um abraço aqui para o senhor presidente da República e para todos os meus seguidores no YouTube. Um abraço e até mais.